E aí, galera, bora falar então de modernidade, rupturas e permanências. Sim, a gente está falando do fim da Idade Média e do comecinho do que a gente chama de Idade Moderna. Não sei se esses termos são muito legais de usar hoje em dia, mas didaticamente eles acabam sendo um pouco confortáveis por enquanto. Então a gente vai fazer assim mesmo, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. A palavra moderno vem do latim modo, que significa jeito. Foi o termo que a galera começou a usar para descrever o momento mais recente. Então, até naquela música do Lulu Santos, né? Ele fala bastante tempos modernos como se fosse uma coisa que ainda não aconteceu, né? Uma coisa futura. E realmente tem a ver com o tempo recente mesmo. Mas as mudanças do que era chamado de história moderna para o nosso mundo de hoje foram tantas que agora já tem uma nova terminologia, que é a pós-modernidade ou o momento contemporâneo. Então, por enquanto, a gente vai falar da transição da Idade Média para a Idade Moderna, apesar desses termos não serem tão legais assim da gente usar. A gente precisa relembrar, né, que a Idade Média ela recebeu esse nome e é um termo bastante pejorativo, né, preconceituoso, como se ela estivesse no meio de dois acontecimentos mais importantes do que ela. No caso, a gente está se referindo aí à antiguidade clássica, né, com a cultura grega e romana no seu auge, e depois o renascimento dessa cultura grega e romana. Mas a Idade Média, ela não está no meio. Ela foi protagonista de muita coisa, como, por exemplo, o surgimento das universidades, que é uma coisa super importante. Falando de permanências e rupturas, está aí uma permanência importante para a história da humanidade, as universidades. A gente precisa retomar, então, como é que a Idade Média começou para a gente poder entender como é que ela terminou, não é isso? Bom, a Idade Média, né, ela recebeu esse nome no momento em que a cultura grega e romana começaram a entrar em declínio. O Império Romano começou a ser invadido por uma galera, e aí ele se dividiu em 395 depois de Cristo, formando dois impérios, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Lembrando que o Império Romano do Oriente ficou conhecido como Império Bizantino, porque a sua capital era a cidade de Bizâncio, tá? A gente vai fazer outro vídeo para falar dele. Por enquanto, a gente está falando só dessa parte da Europa Ocidental. Bom, mesmo tendo se dividido, as invasões não pararam e o Império Romano do Ocidente acabou sendo dividido mais uma vez pelos povos germânicos, que eram vários. Por exemplo, o Reino dos Francos, que era muito forte. O Reino dos Francos ele era tão forte que as duas dinastias, né, que se seguiram aí, a Merovingia e a Carolíngia, acabaram tomando conta de todos os outros reinos. Mais ou menos ali perto do século IX, o antigo Império Romano ficou mais ou menos desse jeito, ó, o Império Carolíngio, o Império Bizantino do outro lado, e aí a galera que tinha surgido lá na Arábia, se organizado numa nova religião, que é o islamismo, começou também a ganhar um pouco mais de território. Então começou a ganhar um pouco mais de importância política e econômica. Mas isso também não é o assunto desse vídeo, tá? Quer dizer, lá no finalzinho a gente vai lembrar um pouco dessa história. Guarda bem essa imagem. A gente tem então aí a galera dos muçulmanos tomando conta de um território que antes havia pertencido ao Império Romano. É importante a gente dizer que por causa de todas essas invasões, a galera começou a ficar com medo de morar onde eles estavam, né, na área mais urbanizada, e começaram a se afastar em direção ao campo, à área rural. Quem tinha grana construía grandes muralhas ao redor das suas propriedades e grandes fortificações, que a gente chama de castelo. Quem não tinha grana acabava pedindo abrigo para esses grandes proprietários e eles aceitavam, né? Então eles trocavam liberdade por segurança. Eles tinham que pagar impostos e tinham várias obrigações com esse senhor feudal, mas em troca se sentiam protegidos de todos aqueles invasores, toda aquela violência que estava acontecendo. A palavra feudo significa um bem que é oferecido em troca de algo. É uma coisa que marcou bastante esse período, né? Essas trocas, esses escambos, porque a moeda mesmo, aquelas moedas de metal, pararam de circular. É importante a gente pensar que essas grandes propriedades passaram a ser chamadas de feudo, porque uma das coisas mais importantes que se trocava nessa época eram as terras. Bom, esse período também ficou conhecido como feudalismo, porque a maior parte das pessoas morava nesses feudos. E ele é caracterizado pelo poder enorme que o dono do feudo tinha, né, o senhor feudal,
Também uma outra coisa que marca bastante essa parte da história é essa divisão estamental, né? Onde a sociedade ela tem estamentos, ela tem estados, grupos de pessoas que não se misturam. Então a gente tinha a galera da igreja, a galera da grana e os trabalhadores. Todo esse pessoal aí, eles se relacionavam com vínculos de fidelidade, né? A suzerania e a vassalagem. Todo mundo morando na zona rural. Por causa do medo, a religiosidade acabou se fortalecendo bastante. Então, lembrando que lá no final do Império Romano, o cristianismo passou a ser a religião oficial. E aí todo mundo era cristão. E só tinha uma igreja, a Igreja Católica. Aliás, a palavra católica significa universal, porque ela era única, não tinha outra igreja. Então a galera começou a se apegar nessa religião também por causa desse medo aí das invasões, dessa violência. Claro que, se eu falei lá atrás que eles trocaram liberdade por segurança, esses servos, eles deviam obrigações a esse senhor feudal. E as obrigações mais famosas são essas daí, ó, a corvéia, a talha e a banalidade. Mas tinham outras, tá? Bom, quer que eu desenhe? Então, olha aí, a gente tem o rei, né, no comando de tudo. Lado a lado a gente tem o clero e a nobreza e o povo que sustentava todos os outros estamentos. Eles eram em maior quantidade, mas eram o único grupo que trabalhava e pagava impostos. Quando eu falei de suzerania e vassalagem, eu estava falando disso daí, ó. Então, o suzerano, ele protegia e concedia o feudo para o vassalo, enquanto, em troca disso, o vassalo auxiliava, né, militarmente, pagava impostos e devia fidelidade ao seu suzerano. Bom, sobre aqueles impostos que eu falei lá atrás, eram vários, né? Mas a gente destaca a corvéia, que era o trabalho no manso senhorio, que eram aquelas terras compartilhadas, a talha, que era a entrega de uma parte de tudo que eles produziam nas terras, mesmo sendo próprias, e a banalidade, que era o pagamento pelo uso de ferramentas. Tinham outros impostos, né? Como o dízimo, mas a gente não vai se desgastar porque a gente está falando do fim desse período aqui nesse vídeo, né? Quando que começou o fim? Quando é o começo do fim? No século XI. Então, a partir do século XI, as invasões diminuíram bastante. Então, as pessoas começaram a desenvolver, ter mais ideias, né? Desenvolver novas técnicas, melhorar as relações de trabalho, melhorar as formas de uso da terra. Então, não sei se vocês se lembram aí, matéria do ano passado, a gente tem a rotação de culturas. Antes eles dividiam o campo em duas partes, passaram a dividir em três, o que aumentou a produção. Ampliaram as áreas de plantação, devastando o meio ambiente, cortando florestas mesmo e drenando pântanos, lugares que eram alagados. Eles começaram a drenar para eles poderem se tornar férteis. Além da invenção de novos instrumentos e técnicas agrícolas, né? Como, por exemplo, a charrua, que era aquele arado que revolvia a terra de um jeito muito mais rápido do que qualquer ser humano. As ferraduras, né, que protegiam aí os cascos dos cavalos para que eles pudessem ficar mais tempo trabalhando. E os moinhos, os de vento, os de água, que contribuíam para que a produção aí pudesse ser estocada de uma forma mais fácil. Importante lembrar, a partir do século XI, por causa de todo esse desenvolvimento, a gente teve um crescimento populacional importante. Essas pessoas começaram, então, a mudar de lugar e começaram a surgir novas necessidades, né? Então, primeiro a gente precisa pensar assim, se eu tenho mais produção, eu tenho mais comida. Se eu tenho mais comida, menos gente passa fome. Menos gente passa fome, tem mais gente vivendo. Essas pessoas todas precisam de um lugar para morar. Então, além disso, a produção que sobrava passou a ser comercializada. Então, esse crescimento de comércio, esse crescimento populacional, fez com que as pessoas começassem a voltar a conviver em centros, que eles chamavam de burgos, né? Fora dos feudos. Então surgiram aí as feiras e as corporações de ofício. As feiras eram coisas bem parecidas com as nossas feiras, lugares onde as pessoas se encontravam para expor os seus produtos e vender os seus produtos. As corporações de ofício eram grupos de pessoas especializadas em novas funções que passaram a ser exigidas por esses centros, né, por esses burgos. Por exemplo, o sapateiro, o alfaiate, o ferreiro. Uma outra coisa importante que começou a rolar, né, foi a busca por novas rotas comerciais, porque se eu tenho mais produto, eu preciso vender para mais gente. Então a gente tem aí o crescimento desses burgos e o contato com novos povos, com novas culturas,
por causa dessas novas rotas comerciais, por causa dessa busca por novos mercados. Nas rotas marítimas, eu gostaria de destacar aí o mar Mediterrâneo, super importante, porque ele conectava os 3 continentes, a Europa, a África e a Ásia, e também conectava 3 culturas diferentes. A gente tinha aí a galera que era o Império Romano do Ocidente, depois passou a ser o Império Carolíngio, depois se tornou esse monte de reino picadinho que viraram os países da Europa hoje. A gente tem o norte da África e ali a Península Ibérica, que estava sob o comando dos muçulmanos, e a gente tem aquele pedacinho da Ásia ali que estava na mão ainda do Império Bizantino. Então, é muito importante essa conexão cultural, principalmente por causa das trocas e porque isso vai fortalecer ainda mais o comércio e as inovações do período. Então, por volta ali do século XIII, as cidades se fortaleceram, começaram a se organizar, já tinha praça, igreja, escola. Então, a gente chama essas cidades, né, algumas delas ainda pertenciam a alguns senhores feudais, mas a galera começou a se revoltar, porque não queria mais pagar imposto, não queria se sentir explorada. A gente chama esses centros de burgo. E aí a galera que vivia no burgo eram os burgueses, basicamente, comerciantes, tudo bem? Bom, a Igreja Católica, né, era um pano de fundo de tudo isso, porque enquanto a galera tinha medo, a galera frequentava. Depois a galera começou a questionar um pouco, né, e começaram a surgir aí, serem fundadas as primeiras universidades lá na Europa. E é claro que a Igreja Católica não curtia a ideia de que a galera da universidade explicasse tudo cientificamente. Eles curtiam o lance de que Deus era o centro das coisas, e não o ser humano. Percebendo que estavam perdendo adeptos e também poder econômico, né, a Igreja Católica começou a organizar expedições militares em busca de novos fiéis e de novos territórios de dominação. Essas expedições ficaram chamadas de cruzadas porque elas mobilizavam principalmente nobres, mas toda a população, de maneira geral, a reconquistar o território que estava ocupado pelos muçulmanos. Mas os nobres enfraqueceram muito o seu poder, porque muitos morreram, muitos se endividaram. Além das cruzadas, a gente teve outras guerras importantes, né? Como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116, né? Foi uma guerra entre a França e a Inglaterra por causa de território. A França saiu vitoriosa, mas as perdas humanas foram irreparáveis, né? Além da questão econômica. As pessoas ficam enfraquecidas quando elas passam por uma guerra, mesmo que elas tenham sido vencedoras. Uma outra coisa que começou a rolar nessa época na Europa, ali já perto do século XIV, foi a fome. Houve uma sequência assim, de períodos chuvosos que devastou as plantações e fez com que a produção caísse muito. Então, depois de todo aquele auge de produção, de crescimento populacional, de expansão do comércio, veio esse período de guerras, de fome e de peste, de doenças. Por quê? Porque lembra que eu falei que a galera tinha saído do campo e estava indo morar nas cidades, né? Esse convívio, a gente precisa pensar que nessa época não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, essas noções que a gente tem de higiene hoje, né? Esse conhecimento científico que a gente tem sobre a origem e transmissão de doenças. Então as doenças começaram a se proliferar de maneira muito rápida, muito absurda. Então sabe-se hoje que 1/3 da população europeia acabou morrendo no século XIV por causa das guerras ou das doenças ou passando fome mesmo por causa da queda de produção. E é muito importante a gente dizer que a gente não tinha, então, a ausência de mulheres. Elas estavam lá. A gente teve algumas que se destacaram, né? Então, a gente teve, por exemplo, a figura da Catarina de Siena, que foi uma grande incentivadora de uma das cruzadas. A gente teve a Cristina Lipizano, que foi uma escritora importante. E a mais famosa de todas, a Joana d'Arc, que lutou na Guerra dos 100 Anos, contribuiu muito para que o exército francês vencesse. E, bom, acabou sendo queimada na fogueira, acusada de bruxaria, e depois, no século XX, acabou sendo canonizada. Hoje ela é uma santa, né? Santa Joana. Daqui para frente a gente vai falar de história moderna, começando pelo Renascimento, que é o nosso próximo assunto. Até lá!